Pessoal, estudo rápido para a gente dar um tempo de trocar uma ideia também e para que possa encerrar no horário, né? A leitura bíblica, ela tem três formas de leitura que a gente precisa aplicar na nossa vida. A primeira delas é a literal, certo? Ou seja, a Bíblia, o que ela diz é aquilo mesmo. Então, quando ela fala que o rico não vai entrar no reino do céu, ela está falando exatamente isso, ok? A nossa tarefa é interpretar o quão abrangente é a palavra rico, entendeu? E o que de fato quer dizer essa palavra no sentido em que ela foi aplicada. Aí entra a leitura histórica, né? Para quem foi escrito naquele tempo, naquele momento, para qual povo, qual que era o assunto, né? E a terceira é a alegórica. No que eu posso aplicar isso na minha vida? No que isso pode me ajudar? E o livro de Tiago ele é uma carta circular, ou seja, ela é endereçada a várias igrejas ou a todas as igrejas. Ela não foi escrita para uma igreja específica, como as cartas paulinas. As cartas paulinas, algumas foram endereçadas a Éfeso, a outra a igreja de Colossenses, a outra a igreja de Filipenses, né? Mas não, a de Tiago é uma carta circular. Ela é uma epístola muito dura, muito dura. A epístola de Tiago é aquelas moelas mal cozidas que prende aqui na garganta, né? Você fica, às vezes, meio sem ar, porque ela é carne de pescoço. Por isso, por isso algumas pessoas têm uma dificuldade com a literalidade do estudo do livro de Tiago. O Tiago ele pega no pé pesado, né, mesmo, né? Então, a leitura histórica dela é para as igrejas. E isso nos inclui até quando a gente coloca isso de maneira alegórica, certo? E o texto que nós vamos estudar hoje, ela tem as três questões. O livro inteiro, mas agora, o que nós vamos estudar agora, tem muito das três coisas. E o versículo 9 nós vamos estudar até o versículo 11 do capítulo 1 de Tiago. Eu vou ler na NTLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje. Se alguém tiver uma tradução que é diferente, mas assim, bem diferente mesmo, talvez a NVI ou a Almeida Corrigida seja bem diferente, se tiver em suas mãos aí, leia para nós também, para a gente ter uma visão ampla do texto, tá bom? Na NTLH diz o seguinte, versículo 9, capítulo 1 da Epístola de Tiago. O irmão, aqui então a primeira coisa se é o irmão, ele está falando num contexto de família ou um contexto de igreja. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Beleza? Então está falando, o irmão que é pobre deve se alegrar quando Deus faz com que ele melhore de vida. Versículo 10. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Ixi, não, Gustavão, isso pode ser literal, não. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Versículo 11. Quando o sol brilha, aqui entra a alegoria. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída, do mesmo modo que o rico será destruído no meio dos seus negócios.
Mano, essa palavra de Tiago aqui, ela não serve para uma propaganda empresarial, ela não serve para pensamento positivo, ela não serve para aqueles livros de autoajuda. Isso aqui é pesado demais, mas o que o Tiago está querendo dizer com isso daqui? Lembrando que o livro de Tiago é uma carta circular. Ele não escreveu para uma igreja. Essa carta não foi lá para Esmirna, tinha um problema com riqueza e pobreza, né? Essa carta foi escrita para todo mundo. Então, o versículo 9 está assim, ó. Alguém tem uma tradução aí que gostaria de ler? Tá diferente? A minha é igual. Tá, então vamos prosseguir. Então, olha só. O versículo 9 diz o seguinte: mas alegre-se o irmão, né? Quando Deus fazer com que ele melhore de vida. Então, que se glorie, né? O abatido na sua exaltação. O irmão de condição financeira humilde ou baixa, né, deveria gloriar-se na sua exaltação. Ou seja, ter grande alegria, visto que a sua condição humilde lhe concedia muitas provações, muitos motivos para se refugiar em Deus, devolvendo a perseverança que resultará numa alegria futura. O pobre ele é naturalmente mais inclinado a Deus do que o rico. Porque o pobre, na sua aflição, o pobre, na sua angústia, ele não tem outra coisa a recorrer senão Deus. A sua incapacidade financeira faz com que ele não tenha outras alternativas senão Deus. O dinheiro que ele não tem não compra algumas coisas que poderia solucionar seus problemas. Um rico, galera, que tem uma dívida de R$1.000, a dívida dele é irrisória. De modo que ele vai falar o seguinte: o que é R$1.000? Não, mas o cara, esses dias nós estávamos conversando com a Débora, né? A Débora trabalha no MP, e aí lá na fronteira alguns carros são apreendidos, né? Aí às vezes a pessoa tem uma dívida de R$1.500, o carro dela é apreendido. Aí a conversa, algumas pessoas vão falar assim: não, mas o cara perdeu o carro caiu numa dívida de R$1.500. Quem ganha um salário não ganha R$1.500. Um cara que tem uma dívida de R$1.500 para ser executado, ele tem quem para recorrer, irmãos? Deus. E aí, se Deus, através da sua igreja, por exemplo, faz com que alguns irmãos se compadeçam dele e façam uma vaquinha e pague a sua conta, esse irmão vai fazer o quê? Ele vai se alegrar. Então, olha só como o pobre, na sua escassez, ele começa a viver algumas alegrias que talvez o rico não viva com tanta intensidade. Porque o pobre facilmente recebe mais do socorro de Deus do que o rico. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 6. O irmão de condição mais humilde tem maior motivo para exercitar a sua fé em perseverança. Isto é, para se alegrar. O pobre, ele ora mais também. O pobre, ele passa a vida orando por algumas coisas. E o pobre também agradece mais, porque talvez ele não ganhou a Ferrari que ele deseja, mas ele agradece a Deus todos os dias pela condução que recebeu. Então, o Tiago está fazendo um exercício aqui do seguinte: o pobre talvez reclame pela falta de condição de ter o que deseja o tempo todo. Mas ele percebe a mão de Deus com mais frequência quando na necessidade Deus o supre.
Por isso ele está falando aqui, ó, o irmão pobre deve ficar contente quando Deus faz com que ele melhore de vida, porque essa relação ela é mais explícita. Tá dando para entender, gente? Então a ênfase é na relação. Só que aí, mano, o versículo 10 é tenso, porque diz o seguinte: e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que ele piore de vida. Vixe. Pois quem é rico desaparecerá como a erva do campo. Então, o rico, em seu abatimento, ele é mais frágil, porque ele é exatamente como a erva da flor do campo. Que aí, depois do versículo 11, Tiago vai fazer uma alegoria. O rico, ele deve analisar a sua condição de maneira diferente da do pobre. Deveria ter em mente que ele é mais frágil, visto que ele, como ser humano, destituído de riqueza, ele não é nada. Por isso, irmãos, que a maior parte dos suicídios é na parcela das pessoas mais ricas, não das mais pobres. Porque quando alguma coisa foge da capacidade do seu bolso de resolver as coisas, essa pessoa se desespera. Ela não está acostumada com um pedido de socorro a Deus. Ele está acostumado em ajudar as pessoas por causa de um coração entregue a Deus. Então, o cara que precisa de R$ 1.000 lá para solucionar o problema dele, ele não tem, talvez esse irmão não tem problema nenhum em ofertar os R$ 1.000 para ele. Tá dando para entender, gente? Mas a hora que ele precisar de 100 milhões para resolver o problema da empresa dele, ele tem mais dificuldade que o pobre de pedir a Deus isso daí. Porque para ele 100 milhões já é muito dinheiro. Aí talvez ele vai lembrar do pobre lá que o irmão não tinha 1.000. Na verdade, os dois estão precisando de alguma coisa. Agora, o jeito que eles se enxergam é diferente. O homem tem grande tendência a confiar naquilo que pode ver, principalmente o rico. O que pode lhe ofuscar a visão de que ele é sustentado o tempo todo por Deus. E aí Tiago usa para ilustrar essa condição a questão da erva do campo, da fragilidade da flor. Porque a flor ela é bonita, ela é vistosa, e as pessoas acham a flor bonita enquanto ela está vistosa. Quando ela tem cor, quando ela tem folha, quando ela está em pé, imponente. Só que ela não é eterna, ela desfalece, as suas folhas caem, ela murcha. O rico tem que se ver como uma flor. Porque sai o sol com a dor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Por isso que Jesus fala lá que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque, na verdade, o rico que anda com Jesus, ele tem que ter uma consciência da sua condição natural, não da sua condição financeira. Por isso que Jó era bem resolvido com Deus. Porque Jó, apesar de todo o dinheiro e de toda a sua, do seu patrimônio, ele tinha noção da sua condição. Por isso que ele fala, olha, que virou até um ditado nosso aqui, né? Ó, eu vim pelado e vou voltar pelado.
né? Eu vim do pó e voltarei para o pó. Não sou nada além disso. Então, o rico, quando ele... É isso que o Tiago está falando. O rico, quando ele talvez perde um pouco da sua riqueza para ser lembrado da sua condição, o Tiago está falando assim, ó, se alegre. Porque a coisa mais importante que você precisa saber é da sua condição. E a sua condição é de que você precisa de mim. A sua condição é de que você não é nada sem eu, sem minha presença, sem mim, né? Tudo que é exterior ao homem parece com o tempo. Os caminhos que o homem trilha neste mundo têm um fim, todos. E para o rico não é diferente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 12, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que vêm são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Por isso que o pobre tem mais facilidade, porque não tem muita coisa. Agora, leitura histórica. Quando foi escrito isso aqui? 70 anos depois de Cristo. Como é que era a relação rico e pobre naquela época? Pouquíssimos ricos dentro dos seus palácios e muitíssimos pobres nos seus casebres. Essa realidade vai até quando? Até por volta do final da Idade das Trevas, 1600. Então, até aí, a condição de rico e pobre ela é muito extremada. Mas, na visão alegórica, isso aqui serve para nós hoje, porque ainda hoje, ainda que a disparidade seja menor, porque agora nós temos a chamada classe média, onde se concentra a maioria das pessoas, que não é miserável, mas também não é rico, mas, da mesma forma, as pessoas que têm menos acesso a tudo, elas têm mais acesso a Deus. Não por causa de Deus, mas por causa delas mesmas. A procura é mais intensa. De fato, o rico procura Deus menos, porque ele tem uma segurança no seu poder financeiro. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Ah, mas eu conheço o rico que busca muito a Deus. Pode ter certeza, é porque ele tem noção da sua condição. Essa é a grande revelação. Nós somos como a erva do campo, como a flor do campo, que tem uma vida temporal. Deu para entender, irmãos? Sim! Ó, Caião. Então tá aberto aí a discussão, irmãos. Tudo se resume na consciência, né, Gu? Da condição, igual você falou, né? Da nossa condição. Veja bem, Tiago não está falando que é errado ser rico. Mas um rico, com a consciência da sua condição, sofre igual o pobre sofreria. Deus está no controle de todas as coisas, está tudo certo. Agora, o rico que coloca a sua segurança no seu dinheiro, ele sofre. E se nesse sofrimento ele encontrar Deus, então ele tem que agradecer a Deus, igual o Tiago falou, se alegre, porque você encontrou uma coisa importante no seu sofrimento. E o pobre, no seu sofrimento, ele vê a mão de Deus o tempo todo, por isso que talvez ele é mais feliz, por ver a mão de Deus. Porque o pobre tem essa consciência o tempo todo escancarada. Também não estou falando que o cara tem que ser pobre o resto da vida para manter uma relação com Deus. Ele pode melhorar de vida tendo consciência da sua condição. Então, todos nós podemos evoluir sobre a nossa consciência, e não tanto que a nossa condição vai melhorar ou não, porque a gente tem algum poder na mão. Porque todo poder corrompe naquilo que é a nossa relação com Deus. Porque o único que tem que ter poder na relação é Deus, não a gente.
Tanto é que, se for ver também, do pobre sem a consciência da condição, ele enxerga em Deus alguém que sempre vai suprir ele, né? E quando ele não é suprido, ele se decepciona e daí cai na mesma, né? É isso aí. Aliás, o pobre que não tem noção da sua condição, ele age como um rico. Então, o pouco que ele tem, ele guarda como se fosse um tesouro em vez de repartir. Né? É a lógica do que Deus usou no deserto quando ele mandava o maná e você tinha que fazer o quê com o maná? Pegar o que você ia consumir. Se você pegasse para estocar, o que acontecia? Estragava. Estragava. Né? O Alto da Compadecida sempre usa esse exemplo. Né? O Alto da Compadecida, o filme lá, no trecho final do filme, lá eles estão com um pão e aparece Jesus vestido de mendigo, lembra? No filme. Aí Jesus fala assim, ó, você tem um pedacinho de pão para me dar? Eles estão em 3 com um pão. Aí eles olham um para o outro assim, aí eles até falam, não, vai que é Jesus, né? Ah, a gente tem um pão para nós 3, o que é um pedacinho para 4, né? E vai lá e reparte com eles, né? Ou seja, nesse trecho do filme, aqueles 3 entenderam a sua condição. Então, repartiu o pouco que tinha com o outro. Agora, se eles não repartem, o tanto que eles iam comer a mais, ia deixar eles com o mesmo tanto de fome. Entendeu? Então, eles dão um pouquinho, eles dão um gostinho na boca de um quarto para saciar a vontade do que propriamente dividir o pão com 3 e não fazer muita diferença na fome, né? Ô Gu, você Hum, falou da vida de Jó, hum. mas não é a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu, no caso, né? Que Jó teve essa consciência, só que Zaqueu teve que conhecer Jesus para ir ter essa consciência, no caso. Jó conhecia Deus. Jó ia lá e oferecia sacrifício a Deus para si e para os seus filhos e esposa. Então, Jó, ele tinha uma consciência de quem era Deus. Zaqueu, ele tinha uma religiosidade e por ser apenas religioso, isso não impedia ele de ser corrupto. Então, o corrupto, ele só é corrupto porque ele age em favor de si mesmo, em detrimento dos outros. Isso é o corrupto. O corrupto, ele não fica rico com suor, com seu suor, com o esforço do seu trabalho. O corrupto, ele enriquece sobre os outros, né? Violentando os outros. Então, Zaqueu, ele movido por uma curiosidade, ele sobe na Figueira Brava para ver Jesus. E ele não contava com o fato de que Jesus o visitaria. Porque o pensamento de Zaqueu era o mesmo pensamento da prostituta, o mesmo pensamento do ladrão, né? O que esse homem vai ter comigo? Que é o pensamento religioso. O religioso acha que Deus nunca vai ter contato com o impuro, com o pecador. E Jesus chega lá e pede para ele, ó, desce daí que eu vou lá para sua casa. E através de uma conversa, Zaqueu se converte mesmo. Então a primeira ação do Zaqueu é arrependimento. Qual que é o fruto do arrependimento de Zaqueu? Eu vou devolver o que eu roubei. Qual que é o fruto de piedade que nasce no coração de Zaqueu? Além do que eu roubei, eu vou dar um pouco mais. Entende? Então, Zaqueu, naquele momento, ele joga fora a consciência de que ele é rico. Porque o que ele fez ali foi deixá-lo mais pobre. Mas encontrou a Deus. Então, ele empobrecendo, né? Empobrecendo, ele encontrou a graça e a misericórdia de Deus. Fazendo certo. É diferente os dois casos, porque é uma conversão de Zaqueu e Jó ali já tinha consciência. Tanto é que Jó ele passa toda a sua aprovação
sem abandonar Deus. Então, quantas pessoas abandonariam a Deus nesse processo de Jó? Porque o processo de Jó foi um processo pesado. Quer ver outro? Abraão. Abraão, Deus fala assim, ó, sai dessa terra sua que você produz de tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que foi no meio do deserto, uma areia, que é onde está Israel hoje. Tem nada, irmãos. E mesmo assim, Israel produz mais uva que nós aqui no Brasil, aqui, que tem uma terra melhor que a deles. Né? De boa, cara? Perfeito, comandante. Positivo e operante. Beleza. Mais alguém? Tô esperando o Luquinha perguntar alguma coisa para você, Gusto. Terra plana. Amor, eu lembrei daquele irmão que nos trouxe uma palavra no Metanoia, que mora em Portugal, e ele disse da dificuldade que é pregar o evangelho na Europa, porque as pessoas, elas alcançaram serviços sociais, saúde, educação de qualidade, eles têm poucos problemas relacionados à economia. Então, como ele antes trabalhava no Rio de Janeiro, uma cidade que tem muitos problemas sociais, e depois ele foi para Portugal, ele percebeu a diferença de acessar as pessoas com o evangelho, tanto que é difícil. Claro que tem a questão cultural também nisso, mas ele ressaltou como que é mais difícil pregar para quem tem tudo. Eu lembrei dele quando você estava falando. E eu acho que o seu exemplo de Jó é bem oportuno, porque sempre quando a gente lê esse texto, dá a impressão de que o pobre tem que ser sempre exaltado e o rico, né, que é o errado sempre da história. O Jó era um homem justo, a riqueza dele era lícita, diferente do exemplo que o Caio deu do Zaqueu, que tinha uma riqueza ilícita, né? Mas era um homem temente a Deus. Mas, assim, resumindo, tanto o pobre quanto o rico, em Deus dá problema, né? Entra também no que o Nelsinho falou, né? Resumindo, ambos, né? Um extremo e o outro, sem Deus, a gente sem Deus sempre, como diz lá em Minas, dá defeito. Né? É uma relação de consciência mesmo. Por exemplo, a gente nunca pode esquecer que os fariseus eram muito mais do que uma classe de sacerdotes. Os fariseus eram uma classe econômica importante. Eles eram ricos. Então, todo mundo deu treta com Jesus, porque a treta dos fariseus com Jesus envolvia grana. Porque Jesus era um cara que batalhou contra o sistema religioso que dava grana para o bolso dos fariseus, não do templo. Então, Jesus, humanamente falando, foi crucificado por causa disso. Nós sabemos que ele foi crucificado por causa de uma vontade de Deus em entregá-lo como cordeiro. Mas na visão humana, foi por causa disso. Mas, no entanto, Jesus se relacionou com Nicodemos, que era um homem importante e que creu, tinha noção da sua condição. Quer ver outro rico que Jesus se relacionou? José de Arimateia. Que era a Bíblia diz que foi um homem piedoso. Então, o problema não está na riqueza ou na pobreza. Por isso que o Tiago está falando, o pobre se alegre porque pode ver Deus fazendo muitas coisas em seu benefício. E o rico se alegre ao perder um pouco da sua riqueza para provar um pouco também do cuidado de Deus. Então, os dois vão ter... Foi o que aconteceu com Jó, né, amor? Porque aí a consciência é o que vai manter os dois íntegros. Agora, a Bíblia fala de pobre também, que com a falta de consciência. Porque o pobre, também, quando recebe muito, se ele não tiver consciência, ele faz o quê? Se corrompe. Né? O que você mais vê é pobre ganhando a Mega Sena e torrando dinheiro em menos de um ano. Aí você fala, e aí, o que você fez com o dinheiro? Eu falei, estou pobre de novo, me dá um emprego. Né? Então, tudo é uma questão de consciência. E aí ele encerra o versículo 11 falando,
Vocês querem entender o que eu estou falando? Olha para as flores do campo. Vê como elas são bonitas, vê como elas são formosas, mas o sol vem, queima elas, elas morrem e acabou. Beleza, irmãos? E aí, vai entrar aqui no versículo 12 até o versículo 18 sobre as provas e tentações. Aí eu acho muito interessante, porque há uma confusão entre as duas coisas. E nós vamos falar aqui sobre as provas e sobre as tentações. Beleza, irmãos?